Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o pastor Leone. Nós estamos iniciando mais uma escola de líderes, onde nós iremos tratar sobre o módulo de hermenêutica, hoje sobre a aula 2. Na aula passada, se você não assistiu ainda, assista para que você coloque em dia todo o assunto ao qual nós tratamos. Nós falamos um pouco sobre a questão da distância, falamos sobre os problemas da distância humana e da distância divina, falamos sobre a subjetividade da interpretação, aquela interpretação própria, e os riscos, os perigos, né, que essa interpretação traz. E hoje nós iremos tratar aqui sobre as regras fundamentais da interpretação, ou melhor, sobre a principal regra e as suas regras abaixo dela. Então, nós iremos tratar aqui, eu quero já compartilhar com você. Antes, eu queria só fazer um convite, esse vídeo será um pouco longo, então, nesse caso, eu convido você o seguinte, assista o vídeo, chegou o momento, pausa, vai lá, toma sua água, vai no banheiro, toma seu café, e aí você volta a estudar conosco, tá bom? Vamos lá? Vamos compartilhar aqui. Eu vou compartilhar a janela, né, a minha janela aqui, no caso do material, né, porque hoje nós iremos compartilhar também alguns textos bíblicos, e por aí adiante, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Hermenêutica, aula 2, a regra de interpretação. Bom, mais uma vez, eu convido vocês a adquirirem um desses livros, né, uma dessas bibliografias, no caso aqui, a Espiral Hermenêutica, do Grant Osborne, a Entendes o que Lê, do Gordon Fee, e o convite à interpretação bíblica, né, do Andreas Kontnesberg. Então, eu quero pedir para que você se aprofunde no assunto. Eu sei que muitas das vezes a gente fica meio assim de investir em livros, mas entenda, é para o seu ministério. E se é ministério na sua vida, que seja então com excelência, né? Se você sente o chamado de Deus, que seja então com excelência, tá? Vamos lá. Qual é a regra fundamental da hermenêutica? Então, vamos lá. Essa regra também é conhecida como o princípio da autointerpretação das escrituras. E o princípio fundamental onde deriva todos os outros princípios de interpretação bíblica. A regra fundamental é o seguinte: a escritura é explicada, afirma o seguinte, que a escritura é explicada pela própria escritura, ou seja, a Bíblia é a sua própria intérprete. O nosso ponto de partida para a aplicação da regra fundamental é termos a convicção de que a Bíblia é uma unidade. Então, meus irmãos, aqui já nesse primeiro ponto nós já temos um impacto. Como é que eu vou interpretar? Vou interpretar com base nos meus pressupostos? Vou interpretar com base no que eu acho? Nós já vimos que isso leva a um perigo, onde todas as pessoas podem ir para as suas interpretações. Porém, nós temos uma regra fundamental aqui, que a Bíblia se explica. A Bíblia é a sua própria intérprete. Então, nesse momento, nós já temos um impacto aqui, onde a Bíblia é uma unidade, onde esta unidade explica, se explica. Mesmo tendo a diversidade de autores, onde muitos críticos da teologia liberal se usam desse ponto, onde tem vários autores, cada autor fala de um jeito, e isso é lógico, né? Cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa verá de um jeito. Porém, mesmo com essa diversidade, nós podemos descansar, porque a Bíblia, mesmo sendo algo existindo a participação humana, nós podemos ver a sua participação divina, porque seria impossível, meus irmãos. Imagine só hoje, vamos juntar aí mais de 40 autores para tratar um propósito tão eterno, uma distância tão longa, de 1.500 anos aí, né, entre os escritos. Imagine só, nós termos uma unidade. E se essa unidade, meus irmãos, Deus não estiver nela, entenda uma coisa, são culturas diferentes, povos diferentes, tempos diferentes, e mesmo assim, Deus uniu esse propósito. Eu sei que é um ponto para matéria de bibliologia, né, mas nós temos que enfatizar aqui essas questões, né, porque é muito importante. Então, tratando-se da interpretação fundamental, que a Bíblia se auto-explica, né? Berkoff vai falar sobre um exemplo aqui sobre o relógio, né? Eu vou tentar pular alguns slides para não ficar tão longo, mas ele fala que aqui a unidade das escrituras é como um relógio. O relógio não tem uma tela, não tem uma pulseira, ele não tem parafusos, engrenagens, placa. Então, ele tem a sua estrutura,
E tudo isso se forma de uma forma orgânica, assim como as escrituras, né? Ela tem uma forma orgânica na sua interpretação. E o que é legal aqui, meus irmãos, é o seguinte: diferente de qualquer outro livro, a Bíblia pode sim ser questionável. Ela pode sim, não tem problema nenhum. Deus não está preocupado com isso, né? Quando ele inspirou, por quê? Porque a Bíblia ela é suscetível à investigação científica e lógica da hermenêutica. Ela pode ser investigada sim. E por isso que nós podemos dizer que a Bíblia é totalmente inerrante por conta disso. Porque por mais que exista oscilações de deduções equivocadas, como por exemplo, Josué disse que o sol parou. Nós sabemos hoje que o sol não para. Nós sabemos que a Terra parou porque a Terra gira em torno do Sol. Porém, nós podemos ver que foi uma perspectiva dele, não um erro bíblico. Foi uma perspectiva humana. Então Deus não tirou esse aspecto humano das Escrituras. Ele permaneceu, ele conservou justamente para que a humanidade tivesse participação nesses escritos. Porque senão, meus irmãos, convenhamos, não haveria como ser pela fé. Aí seria realmente totalmente de uma forma injusta. Não seria pela fé, seria propriamente pela soberania de Deus imposta ao homem, dizendo assim, não, esse livro é um livro sagrado. E Deus deixou essas pistas, esses lapsos divinos dentro da persona humana, né? Então, dessa feita, podemos concluir que a regra fundamental é que a Bíblia é a sua própria intérprete. Essa é a regra fundamental, né? E essa regra vai nos conduzir para os princípios hermenêuticos, que nos protegem das falsas interpretações. Então, eu quero que você fique muito atento agora nesses próximos passos. Por quê? Porque nós iremos tratar agora sobre os pontos das regras fundamentais. Nós falamos que dentro da regra fundamental existem ramificações da regra de interpretação. Então, eu quero que você se atente agora para cada uma dessas regras. Então, vamos começar pela primeira. A primeira regra é o seguinte: nós sabemos que o objetivo dos autores era fazer com que o texto que eles produziram fosse compreendido, certo? Então, por esse motivo, eles utilizaram por muitas vezes palavras comuns e que tinham um sentido figurado e popular. Portanto, buscar o sentido usual e comum dessas palavras deve ser o primeiro passo para ser tomado para uma correta interpretação, tá? Então, eu vou convidar vocês, né, a entender esse ponto, né, que sobre essa primeira regra de interpretação que nós vamos compartilhar um texto bíblico aqui, tá? Para isso, é preciso, sempre que possível, interpretar as palavras em seu sentido usual e comum. Então, essa é a primeira regra. Sempre que possível, interprete no seu sentido usual e comum. Vamos lá. Essa regra nos adverte do fato de que nem sempre a passagem bíblica pode ser interpretada literalmente. Então, nós temos que entender o seguinte: não podemos levar a ferro e fogo, tá? Principalmente com as palavras no uso contemporâneo ao nosso. Então, meus irmãos, vamos pegar esse exemplo, a palavra carne, e entender como nós podemos compreender o seu significado diferente dentro do contexto aplicado. Então, vamos lá. Uma mensagem pode ser utilizada de diferentes formas e ter apenas um significado fixo no contexto em que ele esteja inserido. Então, ela pode ter um significado fixo, sentido geral, tá? Bom, essa palavra aqui, que eu até separei aqui no caso de 1 Coríntios 15, 39, eu fiz aqui um círculo aqui, para que você pudesse ver aqui no texto grego, tá? Não sei se vocês vão ver, tá bom? Mas eu fiz um círculo bem aqui nessa parte. Cadê aqui? Essa parte aqui, ó, tá? É uma palavra sarx, significa corpo, significa carne, né? Então, nós podemos defini-la dessa forma, né? Carne, corpo, né? Nesse sentido. Então, é a parte sólida de um corpo, como diz aqui o texto, tá? É toda a substância do corpo, como diz aqui os outros textos também, de Atos 2, 26 e Efésios 2, 15, tá? É a natureza sensual do homem, de João 1, 13, 1 Coríntios 10, 18, e a natureza humana dominada pelo pecado. Então, veja só, é uma palavra fixa, é uma palavra só que ela é determinada no seu contexto. Então,
nós nunca podemos levar para uma interpretação direta, uma interpretação, vamos dizer assim, que seja da minha subjetividade, tá? Da minha particularidade. Então nós temos que entender o seguinte, cada idioma tem o seu modo, seus próprios meios, suas peculiaridades de expressão, então singulares, que se for traduzido ao pé da letra, perde o seu sentido, né? Completamente o sentido real, verdadeiro. Então, essa circunstância se deve, talvez, ser mais presente ao tratar-se da linguagem das escrituras do que de outro livro qualquer, por estar sumariamente cheio de tais modos, e expressões próprias e peculiares, como diz Land, né? Então, nós temos que, sempre que possível, entender se ela está sendo interpretada no sentido literal ou no seu sentido usual e comum. Então, sempre que tiver a dúvida, primeiramente, interpretar no seu sentido usual e comum, tá? Então, essa é a primeira regra. Nunca, já de antemão, interpretar no seu sentido literal, principalmente com a linguagem contemporânea da nossa época, mas no seu sentido usual e comum do escritor, tá? Vamos lá. A segunda regra de interpretação, meus irmãos, nós podemos dizer o seguinte: a maioria das palavras que constitui a língua passa a adquirir significados e conotações diferentes ao longo do tempo, com o uso corriqueiro da língua. Certas palavras vão sendo readaptadas e, com isso, surgindo novos significados, tá? Então, Carson deu um exemplo aqui. A palavra em inglês, nice, que é agradável, deriva do termo latino necius, que significa ignorante. Então, essa palavra vai sendo adaptada com o tempo e mudada, tá? Então, outro exemplo aqui. A expressão goodbye, que é adeus, é uma contração da expressão anglo-saxônica, no caso inglesa, né? Que significa Deus vá com você, né? Deus esteja com você, nesse sentido, tá? Então, é um ponto aqui. Sempre que possível, né? Vamos lá. A hermenêutica avançada nos afirma que as expressões passam a adquirir uma variedade de denotações. O exemplo por ele apresentado são os seguintes. Então, nós vamos pegar aqui o exemplo da palavra acabado, tá? Designações comuns da palavra. Então, nós podemos usar a palavra acabado nesse sentido aqui, ó. O muro está acabado. Ou o muro está concluído. Essa é uma definição da palavra acabado. Olavo Bilac é um tipo acabado do poeta. Olavo Bilac é um poeta primoroso e perfeito. Então, esse aqui já está dando outro sentido, tá? A palavra acabado está dando outro sentido, tá? José está muito acabado. Então, José está envelhecendo, está abatido. Então, olha para você ver, a mesma palavra, acabado, dando sentidos diferentes. Então, nós temos que ter o seguinte: quanto à primeira, o contexto dava o seu sentido da palavra sarx, no grego, que é a palavra carne ou corpo. Aqui no caso, né, nós temos a palavra aqui definindo o estado. Então, é uma designação comum da palavra. Então, no caso aqui, ela está dando o estágio final, o estágio resolvido da oração aqui, né? Então, vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui denotações vulgares. No caso aqui a gente viu o exemplo de denotações comuns. Agora, uma denotação vulgar. Também técnicas, né? Mas vamos lá. Um exemplo aqui da palavra, do exemplo vulgar, do exemplo técnico, né? E depois vulgar. Vamos lá. Há uma onda de coqueluche, né? Coqueluche na cidade tem um sentido quando empregada como termo médico. Então, o coqueluche é um surto de tosse, onde geralmente dá em crianças, né? Mas é algo que pega, que passa, então é uma coisa inevitável, né? A tosse, então é algo que realmente acaba pegando, né? Acaba surtando, né? Dando surto. E aqui no caso, mas o sentido muda completamente quando se diz que
a coqueluche da cidade é andar com calça jeans desbotadas, onde a linguagem é vulgar. Então, no caso, nós pegamos uma palavra que é técnica e transformamos ela numa palavra vulgar. Então, olha para você ver o exemplo, né? Então, essa palavra aqui, ela vai nos dar o quê? Vai nos dar a intenção de que a moda de andar em calça jeans virou uma febre, algo que, né, não tem como não usar nesse sentido, né? Por exemplo, a palavra verde, denotações literais que podem conduzir a denotações metafóricas, tá? A palavra verde, usada literalmente, significa uma cor. Empregada metaforicamente, pode significar desde uma laranja verde, né, e que ainda não amadureceu, ou uma idade, uma pessoa imatura ou inexperiente, né? Poxa, a pessoa está muito verde para esse ofício, né? Está muito verde para casar, está muito verde para essa responsabilidade. Né? E ao analisarmos esses exemplos, podemos concluir que uma mesma palavra, meus irmãos, pode ter vários significados diferentes. Lembre-se, a outra era o contexto. Essa daqui é a palavra, que a palavra pode ter vários significados diferentes, né? Um dos fatores que irá determinar qual o verdadeiro sentido do significado empregado é o uso desta palavra no sentido da frase. Então, assim podemos definir a segunda regra de interpretação como, e de todo necessário, tomar as palavras no seu sentido indicado, que indica o conjunto da frase. Então, enquanto a primeira fala do seu sentido usual e comum para aquele momento, para aquela situação, para aquele contexto, essa daqui é de todo necessário tomar a palavra no sentido que indica o conjunto da frase. Então você vai pegar o conjunto da frase, aquela palavra, e a palavra que determina aquele contexto, aí sim, nós iremos se basear por ela. Mas quem vai nos indicar isso vai ser sempre o texto. Lembre-se, sempre o texto, tá bom? Bom, vamos lá. Um dos grandes auxiliadores nesse sentido é o fato de que o sujeito, predicado, de uma proposição, se explicam mutuamente, tomando, por exemplo, a palavra grega moranphei. A moranphei, que é empregada em Mateus 5,13, que pode significar tornar-se tolo ou tornar-se insípido. Nesse caso, o sujeito da expressão é Saul. E assim, a forma correta é ser empregada é insípido. Bom, vamos lá. Land nos apresenta inúmeros exemplos. Entre eles, merece destaque o emprego da palavra sangue, em Mateus 27, 25 e Romanos 5,9. Em Mateus, a palavra ocorre no sentido de que a culpa e suas consequências. Já em Romanos, é apresentado como a morte expiatória. Então, você imagina assim, que em Mateus está falando de culpa, no seu sentido de sangue nas mãos, né, de consequências. Olha, você fez um ato ruim. Já em Romanos, está tratando da morte expiatória de Cristo Jesus. Então, a mesma palavra determinará o contexto, tá bom? Então, as variações aqui nesse sentido das palavras é algo muito comum na literatura bíblica, por isso é imprescindível analisar e determinar sempre qual foi o pensamento que o escritor quis expressar no texto. E as diretrizes apresentadas pela segunda regra de interpretação bíblica nos auxilia e muito nesta tarefa. Tá? Então, é isso. Lembrando, então, que nós temos que interpretar a frase, segunda regra, sempre no seu sentido do contexto ali da frase. Então, ela vai determinar a sua contextualização para que nós venhamos ter o resultado hermenêutico correto, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui minha caixinha de lado para lermos. Bom, na busca pela interpretação de um texto, o intérprete pode proceder de duas maneiras. Ele pode partir do geral para o particular e do contexto para o isolado. Fazer o inverso, iniciar as palavras, ou fazer o inverso, iniciar as palavras isoladas e gradativamente subir até o pensamento como um todo, ou seja, o contexto. Segundo Luiz Berkhoff, ele, de um ponto de vista puramente lógico, o primeiro método merece preferência, que no caso o primeiro método é você partir do geral para o particular. Mas, se tratando de uma língua estrangeira, como é o caso da literatura bíblica, por razões práticas, é aconselhável começar a interpretação como estudo
das palavras isoladas, tá? Então vamos entender aqui o que ele quer dizer. Verificamos, através do estudo das duas primeiras regras da interpretação bíblica, o quanto é válido o argumento apresentado por Berkhoff, pois, na verdade, o nosso desafio é tentar descobrir qual o sentido que o autor quis dar a determinada palavra, né? Então, essa tarefa. O que o autor quis dizer com isso? Um fator determinante na busca por esse sentido da palavra é tentar descobrir qual o significado de determinada palavra no contexto em que ela ocorre, ou seja, qual é o sentido particular dentro do contexto. Aí, no caso, Henry Virkling é muito feliz quando ele diz o seguinte: o contexto é a melhor fonte de dados para a determinação de qual dos diversos possíveis significados de uma palavra é que o autor tinha em mente, a não ser que uma passagem seja colocada na perspectiva do seu contexto. Há sempre o perigo de ela se envolver tanto nas tecnicidades de uma análise gramatical que o intérprete perca a visão de ideia básicas que as palavras realmente comunicam. Então, ele está falando de um ponto aqui que nós não podemos perder de mão, perder de vista, que é as ideias que o texto nos oferece, as ideias centrais. Então, o que nós não podemos fazer? Nós não podemos perder esta visão na leitura. Por isso, quando você for fazer uma leitura, faça uma leitura lenta, vagarosa, analítica, tentando entender o contexto direto, né, do autor, do versículo, para que você possa pegar isso daqui, ó, as ideias básicas que as palavras realmente comunicam, né? Então, podemos assim definir a terceira regra da interpretação. É necessário interpretar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber seu significado nos versículos que procedem e seguem ao texto. Então, vamos lá. A primeira regra, lembrando, vamos recapitular sempre para que nós não venhamos perder. Não é que nós vamos usar só uma dessas regras para conseguir achar. Não, nós temos que usar todas essas regras. Nós temos a regra fundamental e dentro da regra fundamental nós temos o compilado de regras. Até agora nós estamos na terceira. Então a primeira fala sobre nós entendemos a palavra no seu sentido usual e comum, nunca levar já diretamente para a literalidade do texto, mas tentar entender no seu sentido usual comum. O outro é tentar, através da frase, e ver que ela o que ela aplica dentro do contexto. Aqui agora já está falando para nós analisarmos o contexto que precede, que é antes, e o que segue do texto, para que nós venhamos juntar todo esse contexto dentro da regra, tá? Dentro da interpretação. Então, passemos a analisar alguns procedimentos que nos auxiliam nessa tarefa. A definição ou explicação que os próprios autores dão às suas palavras, esse método é considerado como um dos mais eficientes, pois não há ninguém melhor que o autor para explicar o significado que ele quis dar a determinada palavra. Então nós temos aqui 2 Timóteo 3,16, que nós lemos na aula passada, né, que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, toda a escritura, nós já falamos que, no caso que Timóteo quis dizer, era todo o Antigo Testamento. Alguns acreditam que até mesmo até a Torá, nesse sentido. Mas Paulo diz a Timóteo, olha, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, provavelmente, eu creio que ele estava falando da Tanakh, que é todo o Antigo Testamento, todos os 39 livros do Antigo Testamento. Então, o que vai determinar é o contexto geral da própria escritura, tá? A ocorrência de paralelismo dentro das passagens. Então, isso aqui é um ponto interessante porque o paralelismo é um fenômeno que ocorre, né? E é muito comum nos textos de poesia, tais como representam acerca de um terço do Antigo Testamento e algumas porções do Novo. O paralelismo pode ser sinônimos, antitéticos ou sintéticos. Então, isso aqui é importante por quê? Porque isso também determina a nossa leitura, tá? Então, vamos lá, eu quero compartilhar aqui alguns textos. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Paralelismo sinônimico, tá? O que é o paralelismo sinônimico? É onde a segunda parte de uma estrofe repete o conteúdo da primeira, mas com palavras diferentes.
Então, eu queria compartilhar com vocês aqui, ó, vamos lá para Salmos 3, né? Salmos 3. Então, meus irmãos, vamos pegar aqui, ó, Salmos 7, 13. Olha o que diz aqui no Salmo 7, 13, tá? Para ele, tá? Vou ter que colocar aqui uma coisinha aqui amarela. Vamos lá. Olha lá. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Então, nesse caso, como é que o paralelismo sinônimico ele se aplica? Nós temos aqui, ó, já preparou instrumentos. O que são esses instrumentos? Setas inflamadas, certo? Então vamos lá, ó. Até aqui aumentar um pouco mais. Ó, ele preparou já instrumentos de morte. O que são instrumentos de morte? Preparou suas setas inflamadas, que são instrumentos de morte. Então, perceba que, no caso aqui, nós temos a segunda parte da estrofe repetindo, mas com palavras diferentes, tá bom? Vamos pegar outra aqui. Paralelismo antitéticos. O antitético já é o oposto. A própria palavra já diz, né? Anti, já é o oposto. O pensamento expresso na segunda estrofe contrasta radicalmente com a primeira. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui este exemplo também. Vamos pegar aqui o software Logos, né? O que diz aqui, tá? Salmos 37. Só lembrar aqui, Salmo 37, 21, tá? Vamos pegar aqui o que ele diz no Salmo 37, 21. Olha que interessante. O exemplo aqui de paralelismo antitético, tá bom? Vamos lá. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Então, o que é esse paralelismo antitético? Percebam que o ímpio, olha que interessante aqui, ó. Vamos pegar esta palavra aqui, o ímpio, vamos colocar aqui vermelha. E o justo, vamos colocar aqui, como verde, né? Olha que interessante. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Então, perceba que há aqui o antitético das ações do ímpio e as ações do justo. Então, eles não são similares, eles são sinônimos, eles são antitéticos, ok? Então, vamos lá agora para o próximo exemplo, né, que são os sintéticos, tá? A primeira parte da estrofe, né, do paralelismo sintético, complementa ou enfatiza a ideia expressa na segunda. Então, vamos pegar aqui mais um exemplo. Salmo 14, 2. Né? Vamos voltar aqui para o Salmo 14, 2. Tá bom? E olha que interessante. Vamos lá. Vamos colocar aqui com amarela para ficar mais fácil para nós entendermos. Do céu, o Senhor... do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então, ele complementa aquilo que, né, o sintético, complementa aquilo que a primeira estrofe está falando. Então, do céu, o Senhor, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Poderia parar aqui, ele está olhando. Aí ele complementa. O que ele complementa? Dizendo o seguinte: para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Para ver se há quem entenda a Deus e se há quem busque a Deus. Então, ele complementa aqui a primeira estrofe. Então, esse é o exemplo do sintético, tá? Vamos voltar aqui agora. E não existe significado de um pensamento fora do seu contexto, né? Não existe um pensamento, como é que eu vou achar um pensamento fora do contexto? Isso aí não existe, tá? Então, é mais apenas vários significados possíveis. E é isso. E isso é um problema que devemos evitar, principalmente em se tratando da interpretação de um texto bíblico. Nosso objetivo é buscar sempre que possível o verdadeiro significado que o autor bíblico quis transmitir em seu texto. A maneira mais eficiente, meus irmãos, de buscar tão sonhado significado é através do contexto em qual a passagem esteja inserida, pois é melhor a fonte de consulta disponível. Então, é isso, tá? Não tem como. Fora do contexto, você não vai encontrar. Nós temos que realmente ver a melhor forma
suficiente, que é um sonhado significado, né? É o contexto que a passagem está inserida, tá bom? Então essa é a melhor forma de consulta, tá? Bom, vamos para a quarta regra, que é uma regra que eu acredito que seja não a mais importante, tá? Mas a regra essencial deste contexto, tá bom? De todo esse contexto de interpretação, quero dizer, tá? Vamos lá. Na busca por uma interpretação bíblica correta, algumas perguntas são imprescindíveis. Nessa quarta regra, nós temos que fazer... Eu sempre falo isso para vocês, né? Nós temos que fazer perguntas para o texto. Então, o que eu vou fazer a pergunta? Quem foi o autor do texto analisado? Quem escreveu isso daqui? Quem escreveu esse livro? Segundo, em qual ambiente esse texto foi escrito? Qual ambiente? Ele estava onde? É um texto que foi produzido no Egito? É um texto que foi produzido em Israel, na Síria, na Palestina? Aonde que ele foi escrito? Né? Em qual ambiente? Ele estava na sinagoga? Ele estava em qual lugar? Quem, sabe? Então nós temos que entender qual é o ambiente. Para quem o autor estava direcionando? Por exemplo, quando eu pego Lucas, quem que é Teófilo? Quem é esta pessoa? Então, para quem está escrevendo, então? Para o Teófilo. Então, é isso. Tenho dados sobre o Teófilo? Sim ou não? Então, eu vou fazer essa pesquisa. Qual era o seu objetivo em escrever determinado livro? Olha para você ver que interessante. Então, no caso de Lucas, ele escreve assim, fala assim, ó, me pareceu conveniente, né, sendo que outros já estavam escrevendo, produzindo. Então, me pareceu conveniente escrever para Teófilo. Então, é só um exemplo que eu estou dando, tá? Precisamos estar atentos para não interpretar nenhuma passagem sem primeiro responder essas questões mencionadas. Pois, caso contrário, nossa interpretação poderá estar fortemente comprometida. Os autores bíblicos tinham em mente um propósito específico na produção de seus textos. Convém afirmar que eles tenham escolhido determinadas palavras e expressões que melhor se adaptavam ao significado pretendido por eles. Então, o objetivo do autor é algo imprescindível para uma correta interpretação e vai nos auxiliar não somente entender o livro como todo, mas também lançar à luz a pequenas partes. É isso, meus irmãos, é uma coisa dessa quarta regra muito importante. Sempre quando nós... Não que as outras não sejam, tá? As outras são. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, que a quarta regra, ela é algo muito forte, porque nós temos que fazer essas perguntas, essas pesquisas. Então, assim podemos definir que a nossa quarta regra de interpretação bíblica é que é preciso levar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras, tá? Então eu quero aqui, vou até colocar aqui embaixo aqui para ficar mais fácil nesse slide, né? O nosso desafio, portanto, é tentar encontrar o melhor método para se descobrir o objetivo do autor. Por muitas vezes o próprio autor declara o seu propósito no livro, como Salomão, como Lucas, que acabei de citar, como João, como Pedro, e outros casos conhecidos sobre os leitores originais e suas circunstâncias, bem como ocasiões que impulsionou o autor a produzir o livro, que irão auxiliar ao descobrimento do seu propósito, como em 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, né? Então você vai descobrir, não às vezes logo no início, de cara, mas você vai descobrir no decorrer da leitura, tá? Você vai achar aqui, no decorrer da leitura, a sua intenção, tá bom? No seu todo, tá? Bom, vamos analisar o exemplo dado por Land sobre as aparentes contradições em Romanos 3, 28 e Tiago 2, 24. Então, meus irmãos, é o seguinte, esses dois textos têm sido aí um debate, vamos dizer assim, um debate muito forte nas academias, porque nós temos um tema chamado unidade e diversidade. Principalmente os autores de teologia bíblica enfatizam muito isso, né? Porque a Bíblia é um livro que, de fato, nós cremos que ela é uma unidade harmoniosa, porém alguns teólogos, principalmente liberais, entendem ela como
um livro que tem suas contradições. E uma delas que eles colocam é de Romanos 3:28 e Tiago 2:24. Por quê? Porque Romanos 3:28 vai dizer o seguinte, que as obras, resumidamente, elas não salvam, né? O que salva realmente é a graça, tá? Porém, aqui ele fala o seguinte, a fé sem obras é uma fé morta. Então nós pegamos esses dois contrastes e nós temos que entender, né? O que quer significar isso? Então aqui, ó, a aplicação da quarta regra nos auxilia a entender que, enquanto Paulo combatia e refutava os erros que confiavam nas obras, as pessoas que confiavam na lei mosaica para a salvação como meio de justificação, nós temos aqui Tiago, né, que com isso, a fé em Cristo, Tiago, por sua vez, combate ao erro daqueles que contentavam com uma fé imaginária, descuidando e abandonando as obras. Então, assim, pensa bem, se enquanto as obras não me salvam, eu tenho também a fé que sem obras, uma fé imaginária, como foi colocado aqui, a fé imaginária, ela também ela é uma fé que não produz obras. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, são coisas diferentes. Paulo estava querendo citar o seguinte, que não será as obras, as boas ações, não é isso que vai nos salvar. Não será. Isto é algo que é um reflexo da salvação. Aí é diferente. E é onde Tiago enfatiza, né, que as obras são reflexo da salvação. Enquanto Paulo diz que as obras não são um meio para a salvação, Tiago diz que as obras são um reflexo da salvação. Entenderam a diferença? Então, é nessa questão que nós caminhamos aí na quarta regra, tá? Sobre as perguntas que nós fazemos e o objetivo do autor, tá bom? Bom, vamos para a quinta regra, mais uma vez lembrando que aonde a primeira regra trata no seu sentido usual e comum, não de um sentido literal, enquanto a segunda regra trata no seu sentido de contextualização, no sentido de que a palavra que está ali determina a oração no geral, a frase no geral, né, entre o sujeito e o predicado. Enquanto a terceira regra determina que o contexto que precede o que vem a seguir, né, o contexto imediato, seja o que vem antes ali ou o que vem posterior, determina o que realmente o autor quer dizer, e também enquanto a quarta regra, o que determina é sua intenção e seu objetivo, para quem ele escreveu, quando escreveu e por que ele escreveu, né? Nós temos aqui a quinta regra agora. Tá? Então a quinta regra é o quê? No exercício da interpretação bíblica, muitas vezes nos deparamos com passagens obscuras, ou seja, passagens de difícil interpretação. Por muitas vezes são aplicados todos os métodos interpretativos já apresentados e mesmo assim tais passagens continuam sem solução, né? Então realmente existem muitas passagens complicadas, meus irmãos, complicadas. Neste caso, o intérprete deve recorrer a outras passagens bíblicas onde o assunto em questão é tratado, então de maneira mais clara e detalhada. Então assim, tem uma dificuldade no texto, não encontrei solução, mesmo aplicando as 4 regras anteriores, o que eu vou fazer então? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou consultar outras passagens que também tratam deste assunto. Assim, nossa quinta regra de interpretação pode ser definida, que é necessário consultar as passagens paralelas, tá? Então, passagens que tratam desse assunto. Então, podemos definir passagens paralelas como textos bíblicos que tenham em si alguma relação narrando o mesmo acontecimento ou tratando de alguma forma do mesmo assunto. Então vamos lá. Características importantes das passagens paralelas. Passagens mais sistemáticas, completas ou literais ou escritos posteriores na história da revelação. Então vamos aqui no primeiro. Passagens que tratam de um determinado assunto de uma forma mais sistemática, abrangente e que são úteis na interpretação de outras passagens que tratam do mesmo assunto de maneira mais breve. Tá? E escritos posteriores na história da revelação, considerando o fato de que a revelação é progressiva. Lembre-se da revelação progressiva, desde o Antigo Testamento agora, né, até Cristo. Uma passagem obscura pode ser melhor interpretada por outros escritos mais tardios na história da revelação. Então vamos lá.
Tipos de paralelo. Paralelo de palavras, então nós vamos encontrar aqui que quando a mesma palavra ocorre em contextos semelhantes ou de referência ao mesmo assunto em geral, como temos exemplo aqui de Gálatas 3:27 e de Colossenses 3:12. Tá? É importante ressaltar que é necessário uma análise adequada do contexto para determinar se o paralelo é realmente verdadeiro ou não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, tá? Pegar aqui Gálatas 3:27, Colossenses 3:8, tá bom? Vamos lá. Opa, vamos voltar aqui. Vamos pegar Gálatas. Gálatas, Efésios. Depois vamos para Colossenses, tá bom? Só lembrando aqui, Gálatas 3:27, certo? Depois Colossenses 3:12. Gálatas 3:27. Vamos lá. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, tá? Então, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, agora nós vamos lá para Colossenses 3:12, tá? Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade. Então, nós estamos falando aqui, mesma palavra, sobre revestimento, certo? Então, o que o Gálatas 3, no caso aqui, Gálatas 3:27, está falando sobre revestimento, revestir de Cristo, né? Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, olha que interessante. Nós que fomos batizados em Cristo, de Cristo nós fomos revestidos, certo? E isso daqui é representado também, né, em Gálatas, revestivos, pois esse combo, como eleitos de Deus, como santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, são o quê? São atributos que vêm na pessoa de Cristo. E nós, quando nós somos batizados, esses atributos são revestidos em nós. Entendeu? Então, é o paralelo de palavras, né? De palavras, tá? Então, vamos voltar aqui. Para o próximo paralelo de ideias. Então, nós temos aqui, são passagens que tratam do mesmo assunto e geralmente pertencem de contexto histórico, ao mesmo contexto histórico, por muitas vezes são encontrados em escritos do mesmo autor, ou até dentro do mesmo escrito, quando o autor trata o mesmo tema em mais de uma porção de um livro. Então vamos lá, paralelo de ideias. Vamos voltar aqui agora e vamos ver esses textos, tá? Em 1 Coríntios 3:10 e 11 e Efésios 2, tá? Vamos aqui para o Logos novamente, tá? Vamos recolher esses textos. 1 Coríntios 3:10 e vamos abrir aqui Efésios também 3, tá? Então vamos lá. 1 Coríntios, vamos só voltar aqui, versículo 3. 1 Coríntios 3, 10 e 11, tá? Então vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Agora vamos ver lá. Efésios 2, 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, olha aqui. No qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus. Então, um paralelo de ideias, né? Então, e essa questão da edificação, né, ser edificado em Cristo,
é um paralelo de ideias, tanto aqui em Efésios 2, 21, quanto em 1 Coríntios 3, de 10 a 11, né? O fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. Então, tanto um quanto o outro está lançando a mesma ideia, tá? Voltando aqui, vamos agora para... Vou até deixar aqui geral para vocês verem, né? O paralelo de ensinos gerais. São similares, passagens similares em que se assemelham, identificam e estão alicerçados nos ensinamentos dogmáticos, doutrinários e éticos. Podemos tomar como exemplo o capítulo de 1 a 11 como um bom paralelo de relação à doutrina da salvação pela graça mediante a fé. Então, um paralelo de ensinos gerais, meus irmãos, aqui é um texto muito longo, nós vamos abrir aqui, né, de Romanos 1 a 11. Então, se nós lemos de Romanos 1 a 11, nós vamos ver que existe um paralelo de ensinos, que são passagens bem parecidas. Nós vamos ver essa construção sendo bem aplicada para o apóstolo Paulo. Inclusive, nós podemos dizer que Romanos acaba sendo, alguns consideram Romanos até como o quinto evangelho, por conta disso, né? Por conta dessas premissas da interpretação, né? Porque da interpretação no sentido do evangelho. Porque realmente ele faz esse paralelo de ensinos gerais sobre a salvação em Cristo, né? Ele começa tratando ali com os judeus, as importâncias dos judeus, o evangelho partindo dos judeus, que todos são pecadores, que nós estamos enxertados nesta promessa como igreja, não só como povo distinto, mas como igreja no sentido geral, né, que Deus só tem um povo. Então, isso é fantástico quando a gente vê esse paralelo de ensinos gerais sendo aplicadas aqui por apóstolo Paulo em Romanos, né, uma carta muito difícil de ler. Mas é isso, meus amados. Nós tratamos aqui sobre a regra fundamental e o seu compilado de regras, né, abaixo dele, né, os seus subtópicos de regras. Então, vamos só fazer uma recapitulação? Mais uma vez. Primeira regra, interpretar sempre que possível seu sentido usual e comum. Segunda regra, a palavra pode determinar, né, o sentido do contexto, né, da palavra ali, contextual ali, da frase, né, da frase, no sentido do versículo. Terceira regra é interpretar do contexto anterior e o posterior, né, seja num contexto remoto, seja num contexto imediato, né, imediato quer dizer aquele que está próximo, remoto aquele que está longe, mas no sentido que o contexto imediato pode ser o que é antes, o que é depois, e o que é, no caso, o contexto no seu sentido de distante, né? O que está perto ou o que está distante, em outros textos, em outros versículos, em outro livro. Tá? Nós também temos a quarta regra, que é a sentido de que nós temos que perguntar para o autor o que o autor tinha de intenção, para que ele escreveu, quando escreveu, em qual ambiente estava, essas perguntas que nós temos que fazer. Quanto mais perguntas nós fizermos, mais nós entenderemos o objetivo do autor e o que ele quis dizer. E a quinta regra aqui agora, que nós tratamos, né, que foi a regra da questão das palavras, né, no seu sentido, que nós fazemos os paralelos, né, os paralelos no caso das palavras, o paralelo no caso das ideias, o paralelo dos ensinos gerais com outros textos, tá? Então nós comparamos com outros textos. Pode ser no mesmo livro, pode ser com autores diferentes, tá bom? Então nós podemos ocorrer dessa forma, tá? Então, meus amados, deixa eu só terminar aqui de compartilhar, falar um pouquinho com vocês. Nesse sentido, assistam a primeira aula se você tiver alguma dúvida. Essa aula, reassista de novo, se você também tiver alguma dúvida. Vá lá, volta, toma o seu cafezinho, vá no banheiro, mas assista novamente para que você possa absorver todo o material, tá bom? Então, é isso que nós queríamos tratar na segunda aula, tá? Esperamos que você seja edificado e venha colocar em prática, tá? Em prática as questões desta aula ao qual nós lecionamos. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês sobre a leitura obrigatória. Não se esqueçam da leitura obrigatória. Façam a leitura dentro do módulo, tá? Não precisa ser desse mês, pode ser dentro do módulo, dentro desse mês e do próximo mês. Mas façam, meus irmãos, para que vocês consigam, assim,
aprofundar mais. E adquiram um dos livros. Tenham pelo menos um, meus irmãos. Pelo menos um. Aqui é uma parte da minha biblioteca, não sei se vocês conseguem ver, mas tenham um de cada matéria, tá bom? Isso vai determinar muito quão longe você vai se aprofundar nesse assunto, tá ok? Então é isso. Deus abençoe a sua vida. Nós contamos com a sua colaboração. Valorizem, tá? E se você for terminando de assistir esse vídeo, não esqueça de comentar assistido, tá bom? Não precisa nem dar um like, se quiser dar um like, ok? Mas a princípio coloque como assistido no comentário. Lá no comentário coloca assim, ó, assistido. Aí eu vou saber que você assistiu o material. Isso faz com que nós entendamos que você está valorizando nosso trabalho, o trabalho da Redenção Plena, em capacitá-lo cada vez mais para esta obra, tá bom? Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia, tarde ou noite, seja qual for o horário que você esteja assistindo, e que você cresça na graça e no conhecimento de Deus através da teologia e das Escrituras. Deus abençoe.